No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sejam bem-vindos à Leitura Bíblica 2026. Eu sou Márcio José e nós estaremos, a partir de hoje, nesse projeto de leitura da Bíblia. Iremos meditar, estudar a Palavra de Deus em 300 dias. A equipe de professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, Brasília, estará com você nesse projeto. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração. Cada dia estaremos lendo a leitura da Bíblia de maneira paralela, ou seja, nós estaremos lendo textos do Antigo e do Novo Testamento e fazendo um fechamento com um texto de sabedoria, que será um capítulo de Salmos, Eclesiastes ou o livro de Provérbios. Então, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que você que está entrando hoje, coloque em seu coração, chegar ao final do ano, concluindo essa leitura. Serão 300 dias. Esteja com seu coração aberto, não desista. Se você tiver qualquer dúvida e pergunta, você pode escrever aqui no chat, aqui nos comentários. E desde já te convido para você curtir essa mensagem, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, no grupo da família, no grupo do trabalho, enfim, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Ative o sininho para que você seja notificado pelo YouTube acerca de um vídeo novo. Aqui também na descrição do vídeo está o projeto de leitura, está o plano de leitura. Então, para você ter o seu controle, né, você quiser imprimir, colocar em um lugar da sua casa visível, onde você faça a sua leitura, o seu devocional diário. Amém? Senhor, eu apresento em tuas mãos essa leitura da palavra, esse momento que nós estaremos lendo a Bíblia e meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor traga revelação, entendimento. Que tudo aquilo que estiver atrapalhando o teu fluir, a revelação da tua palavra na vida do meu irmão, que o teu Espírito Santo flua, quebrando toda barreira, toda dificuldade. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Hoje nós iremos ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Mateus capítulo 1 e o Salmo 1. Gênesis capítulo 1 é o capítulo da criação. Então, o versículo que eu li fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. O verso 3 disse: haja luz e houve luz. Então, a terra era sem forma e vazia, não existia nada, e Deus, com a sua palavra, com o seu poder, ele deu uma ordem e esta ordem foi cumprida. Ele criou todas as coisas. O capítulo 1 de Gênesis, então, ele é conhecido como o capítulo da criação, a criação como um dom da graça. Deus criou, então, em cada dia ele foi criando, em 6 dias ele foi criando todas as coisas. Ele criou os céus, os luminares, criou os animais, os vários tipos, de espécies de animais. E no versículo 26, há a intenção de Deus em criar o ser humano. Versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e reine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e todo animal que se move sobre a terra. Versículo 31, finalizando a leitura aqui de Gênesis capítulo 1. E viu Deus
tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, Gênesis capítulo 1, ele inicia tudo que Deus criou. Deus, então, ele cria com propósito, ele cria as coisas com ordem e com bondade. Primeira lição que eu trago dessa leitura de hoje, que tudo aquilo que Deus faz, ele faz com ordem, ele faz com propósito e ele faz com bondade. Não há caos sem sentido, mas um cosmo ordenado pela palavra de Deus. A mensagem central é que a vida tem origem em Deus, que fala e tudo se faz. Esse é o nosso Senhor, o autor da existência. E a sua criação reflete a sua glória. Amém? Então, Gênesis capítulo 1 resume o propósito de Deus. Deus, ele, então, cria a humanidade através de Adão. Capítulo 2, nós vamos iniciar falando do jardim, né? O jardim da intimidade e da vocação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus, então, faz Adão do pó da terra. E ele sopra no ser humano, ele sopra em Adão o seu espírito, né? O fôlego de vida. E Adão, então, se torna ser vivente. É importante nós entendermos que o ser humano é um ser tricotomo, ou seja, nós temos três partes, né? Nós somos alma, corpo e espírito. E o espírito é onde o fôlego de vida, o Senhor soprou em nós o seu fôlego. E por isso nós nos tornamos alma vivente. E eu vou pular agora para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, o capítulo 2, ele inicia falando da criação do homem. E o homem, ele foi criado com um propósito de expressar a imagem e semelhança de Deus, conforme lemos no capítulo 1, versículo 26 e 27. E ele, então, agora é incumbido de uma missão, de um propósito. O homem nunca foi criado para ficar à toa, ficar parado. Ele foi criado para mover-se, para cumprir um propósito do seu Criador. Adão tinha a missão de cuidar, de regar, né, de lavrar e guardar o jardim do Éden. E o Senhor trouxe para eles algumas orientações. Ele falou: olha, de tudo aqui você pode comer, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi claro, Deus não falou por código, Deus não falou por parábolas, por ilustração. Deus deu uma ordem direta, deu liberdade ao homem, falou: olha, você pode comer de tudo, mas daquela árvore em específico, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa parte introdutória do capítulo 2, que o jardim do Éden é um lugar de comunhão, trabalho, mas também é um lugar de escolha.
onde a raça humana foi criada e foi formada na presença de Deus, e foi-lhe dado o livre-arbítrio. Deus poderia muito bem ter criado tudo e não ter criado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele a criou e deu ao homem uma opção: seguir a sua vontade, seguir a sua ordenança, seguir a sua determinação, ou ser livre para tomar a sua decisão, mas sabendo que a sua decisão vai levar a uma situação, a uma consequência. E foi isso que aconteceu com Adão. Então, Deus, ele forma a identidade do homem, colocando ele no jardim para cultivar e para guardá-lo. Então, a nossa identidade, hoje, a minha identidade é cuidar, amar e proteger aqueles que o Senhor coloca na minha vida. Aqueles que o Senhor colocou na sua vida, você tem o dever de cuidar, amar e proteger. Amém? Versículo 21. Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24. Então fez o Senhor Deus cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Nós vemos agora a criação da família. O homem que estava só, que olhava para os animais e estava solitário no jardim do Éden. Deus então cria Eva a partir da sua própria essência, da sua própria natureza. E então Eva foi criada com o propósito, a finalidade de ser uma adjuntora, ser uma auxiliadora de Adão, de estar com ele, cumprindo aquele propósito. E então Adão, ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então a família é a primeira instituição de Deus. A família é a célula máter da sociedade. Deus criou a família com um propósito também de estar ali no jardim do Éden, cuidando, regando, administrando o jardim do Éden. Então, esta é a mensagem que nós aprendemos aqui em Gênesis capítulo 2, a criação da família. E na parte inicial, a escolha que foi dada ao ser humano. Deus não é um Deus que impõe, mas é um Deus que transmite a sua mensagem, transmite a sua verdade, transmite as suas determinações, as suas leis, os seus ensinamentos. E cabe ao homem analisar, ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. E entendendo que não obedecendo vai ter uma consequência, vai ter algo que vai contra, se eu tomar por um caminho contrário à vontade de Deus, eu colherei, uma consequência. Então nós somos livres, mas entendemos que o Senhor, ele é Deus, ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. E cabe a nós buscarmos o sempre e alinharmos o nosso querer, a nossa vontade, a sua palavra. Amém? Passamos agora para Mateus capítulo 1. Então, a nossa leitura é uma leitura paralela. Lemos 2 capítulos do Antigo Testamento e agora entramos em Mateus capítulo 1, que vai iniciar falando da genealogia da graça encarnada, ou seja, falando da genealogia
de Jesus Cristo. E no versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, nós vemos que a graça, que nós ainda vamos aprender, né? Falar mais dela sobre no Antigo Testamento, do propósito. Amanhã, na leitura de amanhã, nós vamos ler ali no capítulo 3, quando o homem peca e Deus traz uma solução, ele fala da graça. Deus é um Deus que tem propósito, e os seus propósitos não são frustrados. Deus, então, revela-se a Maria, e Maria, então, é concebida pelo Espírito Santo, e ela, então, fica grávida. O versículo 20: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, ao ficar sabendo que Maria estava grávida, pensou em separar-se dela, pensou que Maria o tivesse traído, e ele amava tanto Maria que ele estava preocupado como seria a decisão que ele ia tomar, porque da forma que ele apresentasse aquela situação para aquela sociedade, Maria poderia ser apredejada. Mas o Senhor, o anjo do Senhor, lhe aparece em sonho e revela a ele o propósito de Deus. E no versículo 21, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Glórias a Deus! Nós vimos aqui então o propósito de salvação. Jesus, ele é enviado para salvar o homem da maldição do pecado. Jesus veio a este mundo com esse propósito de resgatar, de resolver de uma vez por todas a situação do pecado da humanidade. Então, Mateus, ele vai então revelar aqui no versículo 1 todo esse propósito, né? No versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O homem que havia afastado de Deus através de Jesus se aproxima de Deus. E esse é o propósito de Jesus ter encarnado e vindo a este mundo para nos resgatar, para nos aproximar de Deus. Amém? Entramos agora no Salmo 1. Nós estamos agora lendo o livro de Salmos, mas quando nós falamos de um salmo, é no singular. Salmo 1, ele fala no verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o Salmo 1, ele vem falando de duas estradas. A estrada do justo, que medita na lei do Senhor, e a estrada do ímpio, que segue o vento do mundo. Hoje, você nesse momento escolheu, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, meditar na palavra de Deus, ou seja, meditar na lei do Senhor. Porque quando eu abro a Bíblia, quando eu abro a palavra de Deus, eu estou trazendo tesouros preciosos para a minha edificação, para o meu crescimento. E seguir essa estrada do justo, daquele que
tem intimidade com Deus, aquele que medita na palavra de Deus, é um convite diário que você tem que atender. É uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Todos os dias nós somos colocado diante de nós dois caminhos. E nós temos a opção de escolher. Assim como lá no Éden, Deus deu livre-arbítrio para Adão. E Adão, em dado momento, decidiu por conta própria pecar e contrário à orientação de Deus. Eu e você temos o poder de decidir o que caminho, de que estrada eu quero seguir. Que o nosso coração esteja todos os dias inclinado a seguir o caminho do Senhor. Que essa palavra ela fique no seu coração, que você possa experimentar diariamente do amor de Deus na sua vida. Que você possa ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Que você não olhe para o caminho, para o conselho, não escute o conselho dos ímpios, mas que você possa escolher ouvir a voz do Senhor. Escolher ouvir a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do Senhor. E aquilo que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que nós temos que fazer. Que o Espírito Santo do Senhor te abençoe nessa segunda-feira. Que essa semana seja uma semana de bênçãos. Que essa semana seja uma semana onde você possa brilhar a luz de Cristo nos ambientes onde você estiver. Que o Espírito Santo revele ao seu coração nessa palavra. Nós fizemos aqui apenas um resumo desse texto. O meu conselho é que diariamente você leia o texto do dia e após ler esse texto, você participe aqui desse vídeo, desse momento que a equipe da IBD estará apresentando ao seu coração. O nosso propósito aqui não é ler toda a palavra, mas é pegarmos alguns pontos principais e trazer um entendimento ao seu coração. Tá bom? Tem o seu devocional agora, se você ainda não orou, apresentando seus pedidos. Eu faço aqui a sugestão, tem os alvos de oração. Coloque no papel os seus alvos de oração espiritual, os seus alvos ministeriais, os seus alvos familiares, financeiros, intelectuais, enfim, aquilo que você precisa apresentar ao Senhor. Tenha um momento agora de falar com o Espírito Santo. E após a sua oração, reserve algum tempo para você ouvir a voz dele. Coloque um louvor, esteja em um ambiente tranquilo e eu tenho certeza que Deus vai trazer direção, Deus vai trazer conforto, Deus vai trazer, brotar nos seus corações respostas, decisões. Deus vai trabalhar na sua mente e no seu coração para que o propósito dele seja cumprido na sua vida. Então, esse foi o nosso primeiro dia de leitura da palavra. Eu esqueci de falar no início, nós estamos usando a versão NVI, mas você fique à vontade para ler a Bíblia em qualquer versão. Se você quiser ler a Bíblia online, nós vamos projetar aqui também no grupo de WhatsApp da IBD um link do nosso, e está aqui também na descrição desse vídeo, o link de um aplicativo que foi gentilmente feito pelo irmão Walter, ali da nossa Igreja Batista Lagoinha, para te ajudar nesse processo. Então você pode usar o celular, pode usar o computador, e à medida que você vai fazendo a leitura, esse aplicativo ele vai registrando o seu progresso diário, ele vai marcando cada capítulo que você terminou de ler, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia extremamente abençoado. E não esqueça de curtir essa mensagem, compartilhar essa mensagem. E se você ainda não é inscrito, inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.